Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. O pastor Luiz disse, não, você vai pregar aqui hoje, manda sua mulher. Eu digo, mas rapaz. E para mim é uma honra estar aqui. Meu esposo disse, Elza, tu vai amar. Eu digo, meu Deus, eu vou chegar lá. Tu não vai comigo? Ele fez, não, mas você vai se sentir bem lá. E temos 2 filhos, o Tiago e o Israel, que foram para o Chile com a gente em 2001, com 4 e 6 anos de idade. Hoje, um está casado, o outro vai casar, graças a Deus. Eu disse, meninas, por favor, manda currículo em nome de Jesus. Esse homem já tem 28 anos, tem que sair. Aí, uma chegou e é meu. Aleluia! E nasceu M é o meu xodozinho. Mesmo quando eu boto lá um videozinho, eu digo, só sei que eu sou o xodó da vovó. E tem sido um tempo maravilhoso. Depois de 21 anos lá no Chile, quando a gente ia abrir a próxima obra em Arica, norte do Chile, no deserto, lá de Atacama, o Senhor disse, não, dê uma voltinha na Bolívia. Mas, Senhor, já estou tão bem no Chile, a nossa vida já, assim, profissionalmente, espiritualmente, como missionários. E, de novo, damos tudo, gato, cachorro, dei tudo, irmão. Até o peixe que eu tinha, tive que dar. Eu tinha 7, né? A gata comeu 6, aí ficou só uma, eu digo, vai para outro lado. E passamos 2 anos no Chile, na Bolívia, abrindo um projeto chamado Pequeninos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um projeto que dá apoio, suporte às famílias, né? Atendendo crianças de segunda a sexta, crianças vulneráveis, dando reforçamento escolar, oficinas de diversas índoles. E esses 2 anos na Bolívia foi maravilhoso. Eu já trabalhava com projeto social, mas lá no Chile, a gente trabalhava com esses projetos para o governo. E na Bolívia, quando a gente chegou lá, queridos, é impressionante como os seus olhos espirituais se iluminam mais ainda. Porque eu não sei de vocês, mas a gente já estamos muito bem, recebemos uma palavra, né? Somos salvos, vamos para o céu. Mas, queridos, aí fora está passando tanta coisa. E, infelizmente, às vezes, até dentro das igrejas. Porque, assim, eu vou contar um pouquinho, quando eu cheguei em Campina Grande, eu sou de Pernambuco, e eu queria estudar o verbo da vida, estudar aquela palavra. E quando eu comecei a ver crianças correndo dentro da igreja, eu tinha 17 anos, e pastor Bando mudava a pregação, descia madeira nos pais. Eu dizia, rapaz, eu quero escutar a palavra, o pastor tem que mudar a pregação, porque as crianças estão correndo, porque alguém não faz alguma coisa. Eu pensava, eu não falava. Quem era doido de falar perto do pastor Bando? A gente não falava, a gente pensava, ainda pedia a Deus para o Espírito Santo não revelar. Porque se ele revelava. Aí, o vice não saiu, não. 23 anos no campo missionário falando espanhol, mas o vice ficou. E o oxente também, de vez em quando sai. E quando foi no segundo domingo, a mesma coisa, 2 crianças lá correndo dentro da igreja, isso foi em 92. E depois, no terceiro domingo, outra vez, eu lá, meu Deus do céu, porque alguém não faz alguma coisa com essas crianças aí, né, correndo, interrompendo o culto. Aí o Senhor falou, a primeira vez que eu escutei a voz audível do Senhor, faça você alguma coisa. Amados, muitas vezes nós estamos esperando que uma pessoa faça alguma coisa. Quando Deus está esperando que nós façamos alguma coisa. Amém? Porque alguém teve que fazer alguma coisa para que eu e você hoje estivéssemos aqui sentados, escutando a palavra de Deus. Amém? E eu me levantei, tomei essas crianças, comecei a ensinar a elas na calçada, porque a gente não... Olha, a igreja era menor do que isso, era um cumbico. Esse negócio tá bonito aqui, menino, tá grande. Eu disse, meu Deus, que lugar grande, bonito. Lá era um cumbico, filha. Era feio o negócio. Porque pastor Bando era um homem de fé.
Ele chamava à existência. Tudo isso, essa igreja hoje foi palavra que ele declarou. Ele disse, essa palavra vai chegar em cada canto do Brasil. O verbo da vida vai chegar em cada estado do Brasil, em cada cidade do Brasil. Hoje estamos pisando em uma palavra profética que ele lançou. Porque eu não sei você, meu querido, minha querida, Deus é um Deus de projeto. Ele é um arquiteto, ele é um engenheiro perfeito. Eu não sei se tem pessoas aqui que é engenheiro, arquiteto ou que é construtor, que trabalha em construção. Ninguém começa uma obra para ficar pela metade. E Deus é um engenheiro bom, menina. Ele projetou a família, Ele projetou você, Ele projetou essa igreja. Aí você crê que esse engenheiro faz projeto fracassado? Não, minha querida. Você levanta sua mão e diz, eu sou um projeto de Deus. E eu não sou um projeto fracassado. Ele criou você para prosperar, para reinar em vida. E aí, querida, eu comecei a trabalhar com criança fazendo alguma coisa. Até hoje estou fazendo alguma coisa. As pessoas dizem, qual é o seu chamado? Eu digo, eu não sei, mas eu só sei que eu quero fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parada, eu estou viva, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou uma célula morta, eu não sou um órgão paralisado, eu estou vivo. Nasci morta. É sério, tiveram que dar umas boas palmadas, fazer um monte de coisa lá para que eu voltasse a chorar. Com 3 anos disseram que tem problema de coração. Ei, depois, lá no Chile, o diabo trouxe 2 cânceres. E Deus me livrou de todos. Com o poder da palavra. O poder da palavra de Deus. Eu jamais podia imaginar que um câncer podia chegar na minha vida. Eu até pensava que isso era coisa para quem não tinha fé. E chegou, mas não ficou. Mas não ficou, sabe por quê? Porque a morte e a vida está no poder da nossa língua. Diga, morte e vida está no poder da minha língua. Diga, aquilo que eu falo é o que eu vou ter. O que você planta hoje com a sua boca é o que você vai colher amanhã. O problema é que a gente planta algumas coisas e depois não quer colher. Não é assim? Mas Deus nos chama para viver uma vida sobre modo excelente. Que vida é essa? Uma vida que agrada a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos caminhando nesse caminho, se nós estamos em Cristo, nós somos projetados para reinar em vida. Quando o diabo disse que eu tinha câncer de mama, eu comecei a declarar. Bem, em realidade foi um médico, né? Mas o diabo tinha dito, mas está tudo bem. Eu declaro. Primeiro eu amaldiçoei o câncer. Morte e vida não está no poder da minha língua? Então eu posso amaldiçoar o que é ruim. Eu amaldiçoei, eu disse, câncer, você seque desde a raiz. Célula maligna, eu te amaldiçoo agora para morrer, secar. Em nome de Jesus. E células boas, eu te dou uma ordem. Eu quero agora, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, se triplicar 3 vezes o número de células boas em volta desse tumor. 3 vezes o número de célula boa. E comecei a declarar. Quando retiraram o tumor, que fizeram a última biópsia, a médica começou a rir e disse, nem se preocupe, porque tem 3 vezes o número de células boas em volta do tumor. O que é isso? Diga o poder da palavra. Deus nos criou e nos deu um poder. A Bíblia diz, morte e vida está no poder da nossa língua. E o que é que a gente está declarando? O que é que a gente está confessando?
Eu tenho vida. O diabo diz, não, você está doente. Em nome de Jesus, doença sai. Eu sou templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. Aquela arca, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo no Antigo Testamento estava dentro de uma arca, dentro de uma caixinha. Ei, hoje ele habita dentro de você, dentro de mim. Fala comigo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Diga, eu sou a arca de Deus. Eu sou portadora do poder de Deus. Mas muitas vezes o que nós estamos fazendo, colocando ele de volta numa caixinha, numa gavetinha, e só tomamos quando nós precisamos. E ele nos chamou para fazer alguma coisa. Mas irmã, mas eu não sei qual é o meu chamado. E daí? Você é chamado para reinar em vida. Você é chamado para viver a vida que Deus preparou para ti. Salmos assim, eis que tem uma mesa diante de ti, diante dos seus adversários. Ele não sei para você não. Ele não está dizendo que é só para os apóstolos, para os missionários. Ele está dizendo diante de ti, diga diante de mim. Diga diante de mim. Aí uma mesa preparada com tudo. Tudo. Diga, não é a metade, não é algumas coisas, é tudo. É tudo. Agora eu vou e pergunto, o que você vai ficar fazendo? Ficar olhando? Oh, rapaz, eu queria tanto pagar minhas contas, ter uma casa, ter um carro, mas isso não é para mim não, é só para o pastor. Tu crê que é assim? Diga, é para mim também. É para mim também. Quando a gente foi para a Bolívia começar o projeto Pequeninos, amado, a gente não tinha condições, não tinha mantenedores, não tinha pessoas financiando a nossa missão. Mas aquilo que a gente tinha, a gente investiu. Meu esposo tinha um carro, vendeu o carro, financiou o primeiro ano. Quando estava terminando, Deus nos deu outro carro, ele vendeu e financiou o segundo ano. Mas o projeto não parou. Aí, quando estava no final do primeiro ano, o diabo disse, câncer na tiroide. Eu disse, aqui eu tenho duas opções. Ou volto para Chile para fazer o tratamento, ou para o Brasil, ou eu abro o projeto Pequenino. O que você crê que eu fiz? Com certeza. Deus não disse que eu ia morrer. Porque o diabo está dizendo que eu vou morrer. Chegou tarde, atrasado. Botar aqui, é bonitinha essa bandeira, né? Não é linda ela? Aí a gente terminou o projeto Pequeninos, vim para o Brasil e Deus financiou tudo para que pudesse fazer a cirurgia. Aí é engraçado, porque médico quando vê exame, né, eles veem tudo no natural. E aí uma médica, depois que eu fiz a última tirou o bicho, aí ela disse, essa primeira diz que é câncer, já quase no estado final. Essa última aqui diz que tu não tem nada. Ela, mas onde tu fez essa primeira biópsia? Eu disse, minha filha, numa clínica, na melhor de Sergipe. Particular. Ela disse, mas essa daqui diz que você não tem nada. Aí meu esposo disse, você creu na oração? Ela fez, creio. Então, mulher. Irmão, você tem que crer. Deus não pode fazer nada se você não crer. Lá no projeto Pequeninos, eu tinha menos de R$300 para começar o projeto. Chegou um dia que eu não tinha nem comida, eu tinha só 1 quilo de lentilha, 1 quilo de arroz e 1 quilo de osso. Você está dizendo, irmã, carne? Não, meu irmão, era osso. Lambido por carne, mas não tinha, era osso. E, queridos, eu só fui cair a minha ficha. Um dia, quando eu estava pregando, eu disse, eu cozinhei 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, e alimentei 40 bocas. E ainda repetiram. Você consegue? Eu consegui. E os meninos de lá comem, vice? Comem mais do que Jean. Pense nos bichinhos bons de boca. Lá a gente não tinha problema, não. E tinha uns que repetiam até 4 vezes.
E um dia eu disse, meu filho, por que você repete tanto? Está tão gostosa da comida da tia? Não, tia, porque essa é a última refeição. Só como amanhã agora. Amados, como é bom saber que você é a resposta de Deus. Levanta sua mão e diz, eu sou a resposta de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo tempos desafiadores. Tempos pior do que o de Moisés. Você diz, não, irmã, aquele foi o tempo pior. Não, irmão, a gente está vendo tempos piores hoje. Amém? Amém não, misericórdia. Tempos piores, porque tem a mídia que espalha mais rápido as malas notícias. Tem crianças sendo matadas, assassinadas, violadas, perturbadas, confundidas. Aí afora. E talvez as nossas dentro da igreja. Com a questão do celular, da mídia. Não é assim? O diabo investe nisso, investe nessa área. Porque o diabo, ele tem uma visão, ele tem revelação. Não, irmã, ele é um tonto. Não, irmão, deixa eu lhe dizer. Ele é inteligente. Ele é inteligente, ele é criativo e ele é perseverante. E ele tem paciência. Agora, não estou dizendo isso não é para você ter medo, não. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a única pessoa que Deus tem para poder ir contra as coisas do diabo é a igreja. É a igreja. Naquele tempo de Faraó, ele mandou matar as crianças. Hoje também ele está matando as crianças. Amados, há um clamor no coração de Deus. Deus está clamando pela igreja. Está clamando para que nós sejamos a resposta de Deus lá fora. Porque eu e você não fizeram alguma coisa e aí fora evangelizar e resgatar e trazer essas crianças para o Senhor, quem é que vai fazer? Porque o mundo não está levando Jesus para essas pessoas. Pelo contrário, cada dia está anulando. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, lá em Deuteronômio, capítulo 6, a Bíblia relata que Deus falou com o povo dele, olha, guarda essas leis, guarda esses estatutos, guarda e pratica, guarda, porque vocês fazendo isso, vocês vão prosperar. Mas também não somente guarda, mas também ensine aos seus filhos no caminhar, no sentar, no levantar. Ensina a eles as minhas leis, os meus preceitos. E ele disse, tem cuidado para que quando entre na Canaã, não se esqueça que tudo isso foi eu que dei para vocês. E a Bíblia diz que esse povo entraram e começaram a conquistar aquela terra, começaram a prosperar, começaram a construir casas, edificar suas casas. Saímos do deserto, agora vamos ter uma casa própria. E a Bíblia diz que depois que morre Josué, em Juízes capítulo 2, morre Josué e morre toda aquela geração de Josué. E uma nova geração se levanta. E a Bíblia fala que aquela nova geração peca contra Deus, porque não conhecia Deus. E eu vou e pergunto, meus queridos, por que eles não conheciam a Deus? Seus pais não conheciam? Seus pais comeram do maná? Viram o mar abrir? Viram carne, pão cair do céu? Roupas crescer, viram tantos milagres, curas, prosperaram. Mas por que essa nova geração que se levantou não conhecia a Deus? Porque eles estavam tão ocupados trabalhando, querendo conquistar coisas,
que não tiveram tempo para os seus filhos. Diga misericórdia. Hoje, como é que estamos nós hoje? Será que também não estamos desse jeito? Tão ocupados, afanados, o diabo colocando mais pressão, mais preocupação, mais trabalho, no qual a gente não tem tempo? Como é que nós estamos hoje? O que estamos fazendo? Eu estou falando de crianças da igreja. Mas também há crianças aí fora, onde seus pais estão na ignorância, na cegueira. Deixa eu lhe dizer, mãe, pai, o departamento infantil não é responsável por tudo, é por uma parte. A sua vida na casa, no dia a dia, é o que vai falar forte também aos seus filhos. Não adianta você dizer, vai para a igreja e você não quer ir, porque está muito cansado. Vai orar e você não está orando. Vai ler a Bíblia, menino, quando você não está lendo. Departamento infantil está lá, não é para que você tenha um culto tranquilo aqui. O departamento infantil não é uma creche. Não é um depósito. Lá é para ensinar a sua criança na medida certa. Muitas vezes as pessoas pensam que o departamento infantil é para que a gente tenha aqui um mover do espírito, né? Uhul, super tranquilo. E criança não perturbe. Mãe, pai, leva o seu filho para o departamento infantil. Ah, mas ele não quer, mas ele não gosta. E você não quer ter trabalho, então tome um celular. Para ser, o celular é o meu pastor. Deus chamou nós para sermos um referencial para os nossos filhos. Aí uma pesquisa, estão confundidos, perturbados por falta de referencial na casa. Fala misericórdia. Nós somos os modeladores. Sabe o que é isso? Uma massinha de modelar. Eu dou a forma que eu quero. Sou eu que determino que formato ela vai ser. As crianças que Deus confiou a nós, porque a herança do Senhor são nossos filhos. Mas um dia vamos prestar conta com Deus. Onde estão os nossos filhos? Como modelamos eles? Que formato eu dei nele? Agora deixa eu dizer uma coisa. O diabo, ele sabe disso. E ele está modelando nossas crianças. Quando a influência de celular, quando a influência de jogos, quando a influência de coisas é mais forte do que a igreja, nós estamos deixando, obrigado meu irmão, que o diabo eduque nossos filhos. E depois perguntamos, mas esse menino cresceu na igreja, cresceu como? Foi tão bom ter 40 crianças no Pequeninos, vendo milagres. Eles aprenderam a orar, aprenderam quem é Jesus. Ah, irmã, mas a psicologia diz que eu não posso obrigar ele a fazer uma coisa que ele não quer. Ei, vai ser a psicologia que vai prestar conta com Deus. Se a psicologia vai contra a palavra de Deus, eu não quero, meu irmão. Se ela vem para me ensinar uma forma melhor de eu poder ajudar o meu filho, é bem-vindo. Mas se vai de contra a palavra de Deus, eu não quero. E se tiver algum psicólogo aqui, perdão. Meus 2 filhos foram para a universidade no Chile. Pense, país abençoado, que eu amo tanto. Mas a maconha é vendida assim, na esquina. Na universidade fuma a livre assim. É como cultura já. E eu disse, meu Deus,
guardo meus filhos. E fiquei um tempo preocupada. Então, quando ele chegava, eu ia dar aquele cheirinho nele, um cheirinho na mãe, aí já fazia... Olhava para os olhos dele, eita, tá cansado, né, meu filho? Tô, mãe, a gente estudou muito hoje. Eu, tá. E como foi lá seu dia? Aquela coisa, querendo descobrir alguma coisa. E um dia o meu filho mais velho percebeu. Ele disse, mãe, você me conhece? Conheço, meu filho. Então confia. Um dia o mais novo chegou perto de mim e disse, mãe, você pensa que nunca ofereceram maconha para a gente? Lá na universidade, gelei. Liguei, provaram para ver como era. Eu disse, foi mesmo, meu filho, e aí? Ele disse, mãe, eu não sou doido de provar veneno para saber que mata. A Bíblia diz que o arqueiro, quando enche suas aljavas, eu creio que encher essa aljava não é só de flecha, mas de conhecimento, de sabedoria. Saber qual é o branco, qual é o alvo que você está apontando. Não será avergonhado quando o inimigo bater na porta. O inimigo bate na porta, hoje bate dentro de casa. E muitas vezes estamos abrindo, fazendo a festa, o diabo faz a festa e nós pagamos a conta. É misericórdia mesmo, irmã. É misericórdia mesmo, porque vai chegar um dia que vamos prestar conta com Deus. E como diz lá em Isaías, eu quero chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui com os filhos que tu me deste, para sinais e prodígios no meio de Israel. Meu filho menor ainda não estudou rema, porque na cidade de Santiago do Chile não tem rema. Ele não estudou ainda, mas vai estudar. E ele disse que foi ensaiar para o louvor, e o líder do louvor lá em Santiago disse, o louvor não é o mais importante. Ele fez o quê? Pode não ser mais importante do culto, mas faz parte do culto. E ele disse, se você colocar uma música que não está com a palavra, eu não vou tocar. Aunque você seja meu líder, eu não vou me submeter a isso. Porque o louvor tem que ter unção na palavra de Deus para preparar o ambiente, para Deus tratar no coração. E ele falando com a gente, eu ria. E ele estava indignado. Mãe, como é que ele abre a boca para falar isso, mãe? E eu ria. Ele disse, mãe, você está me escutando? Eu digo, estou, meu filho. Essa unção te guarda. Você não está errado. Devemos velar pelas coisas de Deus, meu querido. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. A Bíblia diz que eu e você somos responsáveis de fazer com que o poder, a palavra de Deus flua na vida dos nossos filhos. Faz muito tempo atrás que eu deixei me preocupar, viu, com as caras. Eu sei que é forte a palavra. Mas é uma palavra que é para salvar a sua vida, a vida do seu filho, a vida do seu neto. Amém? Deus está clamando pela sua igreja se levantar e fazer alguma coisa, tanto dentro da igreja, mas também fora da igreja. Chegou um tempo, amados, que nós como igreja temos que nos levantar para resgatar essas crianças aí fora. Chegou um tempo, amado, de nós entendermos que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Chegou o tempo de nós entendermos que somos a resposta de Deus para o mundo perdido aí fora. Por favor, abre a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1. Aí você pode dizer, mas irmã, nossa igreja não é tão grande, não tem tanto recurso. Isso é mentira do diabo. O povo lá no deserto não tinha comida e Deus mandou maná. Oh, sabe qual é o problema, querido? Que muitas vezes nós medimos o nosso chamado. Minha filha, se você ficar quieta aqui, tudo bem. Se não, fique aqui quietinha. Assim, ó. Não, irmã, quando Deus falar qual é o meu chamado, porque eu tenho um chamado grande.
E o meu chamado é de 1,5 metro para cima. Um dia, umas mães trouxeram umas crianças para Jesus abençoar. E o discípulo queria impedir que essas crianças chegassem até Jesus. E o que foi que Jesus disse? Não impeça deles virem até mim. Deixe que eles venham até mim. Lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 21. Não, 21, 15. Quando Jesus ressuscita e vai conversar com Pedro, e diz, Pedro, tu me ama. E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo. O que foi que Jesus disse para Pedro? Pode projetar esse versículo? 21, 15. Não foi essa a resposta. Quando eu tirei as crianças de dentro da igreja, eu tirei elas com a intenção certa, mas com um propósito errado. Eu tirei elas dizendo, não, eu vou tirar para não interromper o culto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, as crianças fazem parte do corpo de Cristo. A igreja também é delas. Porque se o reino do céu é delas, a igreja também é. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós, quando comemos a comida, comemos assim, colher grande. Eu já falei aqui de cura, de prosperidade, de libertação. Mas a criança, quando ela vai comer, ela tem que comer na medida dela. Na proporção que ela pode comer. Na linguagem dela. Amém? Aleluia. Ele disse o quê? Filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Cordeiro é o filho da ovelha com menos de 1 ano de idade. Eu poderia dizer assim, apacenta minhas crianças. Porque se ele vai apacentar a família tem filhos. Agora, Deus, quando chama um casal para estar à frente de uma obra, por suposto que ele não consegue fazer tudo só. E ele precisa de pessoas. Para poder essa unção, essa visão que vem no pastor, alcance a vida das crianças. Pessoas para chegarem lá e ajudar a apacentar elas também. Amados, isso não é um pedido, isso não foi um pedido, não foi uma sugerência, foi uma ordem. Ele disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Fala comigo, toda. Diga, toda não é a metade. Então uma criança também é criatura. Não, irmã, mas é porque você não entende. Eu tenho um chamado para o louvor. Elas não têm que louvar ao Senhor? Elas não têm que adorar a Deus? Ou você está limitando a unção de Deus no tamanho do frasco? Ele disse, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Não importa o tamanho do frasco. Aleluia. Mas para isso nós temos que ensinar. Nós temos que modelar. Nós temos que fazer. Amém? Você chegar hoje lá no projeto pequenino, você vai ver crianças ousadas. E amado, só foi 1 ano com eles. Crianças determinadas que não aceitam que ninguém trate eles como mendigos. Como pobrezinhos. Criança que se você perguntar quem é você, ele vai dizer, eu sou abençoado. Por isso que eu sou próspero, eu sou curado. Amém? Sobre toda carne. Diga sobre toda carne. Agora, o que passa com a gente? O que acontece com a gente? Nós limitamos Deus e o seu poder em um formato, em uma caixinha, voltando a colocar o Espírito Santo na arca feita por mãos humanas.
quando ela habita dentro de nós. E nós sermos a resposta aqui na igreja e fora da igreja. Eu já disse, minha filha, vamos sentar, vamos conversar. Tem criança por aqui? Vamos armar um projetinho. Ela disse, rapaz, eu quero. Tu quer, né? Aleluia. Nosso chamado não pode estar limitado a um tamanho. O nosso chamado não pode estar limitado a 4 paredes. O que Deus entregou a nós, não pode estar limitado somente a mim e minha família. Adolfo Hitler, conhece? Já ouviram falar? Ele disse, entrega uma criança de 0 a 6 anos nas minhas mãos e eu vou ter a fidelidade dele para o resto da vida. Um satanista disse isso. A ciência diz que de 0 a 6 anos é formado 75% do caráter de uma criança. Quando é que você vai deixar para investir nelas? Quando já forem grandes, que já tiverem com o depósito cheio do diabo? É porque a adolescência é um tempo difícil. É não, irmão. É não, minha irmã. É não. Somos nós que não preparamos eles para isso. E a culpa é nossa. Eu não tive adolescentes difíceis. Sou uma exclusão, uma exceção? Não, irmão. Nós podemos ter um departamento infantil forte, fortificado, com crianças ousadas, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia do conhecimento da palavra. Lá no Chile, uma menininha de 5 anos, a mãe teve um diabetes e desmaiou. O irmãozinho chorava e ela disse, não, eu aprendi que o nome de Jesus tem poder. E ela foi e colocou as mãos sobre a mãe. E a mãe foi curada, comprovada pelo médico. Tudo bem. Que estava curada de diabetes. Uma criança de 5 anos, não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Não fique aí só reservado para você. Ah, mas eu não tenho habilidade. Quem já ouviu falar do Espírito Santo, do Deus Criador? Que criou o céu e a terra. O espírito de sabedoria, espírito criativo, inteligente. Deixa eu te contar outro segredo, ele habita dentro de você. Diga, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Diga, então eu posso também ensinar a uma criança. Aleluia. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós fomos redimidos, resgatados. Aleluia. Transladado do império de trevas. Efésios capítulo 1. Fomos abençoados. E o que é que nós vamos fazer com tudo que Deus já entregou para nós? O que é que você e eu vamos fazer com tão grande salvação? Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. As provas não vêm de Deus. Os problemas não vêm de Deus. Enfermidade não vem de Deus. Vem do diabo querendo parar você. Mas você é que determina quem vai parar você. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo não tem autoridade para te parar. Somente você mesmo pode parar você. Você é a resposta de Deus. Independente se tem chamado ministerial ou não, você tem um chamado no corpo de Cristo. Para desfazer as obras do diabo. Efésios capítulo 1, versículo 16. Esse não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O Espírito Santo falando, orando, intercedendo por Paulo, pela igreja. Vamos seguir, meu filho. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. No conhecimento de quem? Diga, de Deus.
Esse espírito de sabedoria Deus já nos deu. Já habita em nós. Aleluia. Para iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Oh, glória a Deus! Era para você estar correndo e gritando, porque você tem uma herança, você já é mais que vencedor, você é abençoado, você é um filho de Deus, você está sentado com Cristo na região celestial, à destra de Deus. Você não é qualquer coisa. Você não é pouca coisa. Você é filho do Deus vivo. Aleluia. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quem crê aqui? Diga eu creio. Diga eu creio. Aí ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Oh, aleluia! Ei, o qual já exerceu em Cristo. Vamos seguindo. Aleluia, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, não só naquele tempo, mas diga para hoje também, diga para hoje também, após todas as coisas, depois todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja. Quem aqui faz parte do corpo de Cristo? Quem aqui é a igreja? Aleluia! Há um poder. O poder de Deus, Ele já entregou para nós. Ele já nos levou. Nós não estamos mais nos pés de Jesus. Quem está abaixo dos nossos pés é o diabo, é o poder do inferno. Porque Ele disse, eis que vos dou o poder e a autoridade de pisar serpente e escorpião e todo o poder do inimigo. E que as portas do inferno não podem prevalecer contra você. O que é que vamos fazer com esse poder, meu querido? O que é que você e eu vamos fazer com esse poder? Há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Não queira ser como aquele povo que morreu no deserto por conta da incredulidade. Deus está nos chamando como igreja, corpo de Cristo. Estamos sentados com Cristo, à destra de Deus. Estamos sentados. E Ele diz que como cabeça nos colocou aqui na terra. Agora eu pergunto, é para a gente ficar só esquentando banco? É só para vir para a igreja esquentar a cadeira? Diga, há algo para fazer. Agora eu vou perguntar a você, com quem Deus pode contar? Com quem Deus pode contar? Com quem Deus pode contar? Há pessoas para ser alcançadas, aí crianças para ser resgatadas aí fora. Com quem Deus pode contar? Eu não sei de você, meu amado, mas eu quero continuar a fazer alguma coisa. Eu não sei de você, mas eu quero estar ativa e proativa, independente de chamado, independente do título. Eu quero continuar fazendo alguma coisa para o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, grupo de louvor. Eu fico muito triste quando eu chego nas igrejas e uma das dificuldades que a igreja tem é de pessoas para ir ministrar para as crianças. Não é cuidar não, vamos mudar essa palavra. Não é cuidar não. Vocês não precisam de cuidadores de criança não, vocês não precisam de tapa-buraco não. Deus está chamando homens e mulheres para ser ministros. Ministros lá. Para ser a extensão dos pastores lá, alcançando nossas crianças, para que a unção do Espírito Santo, que está movendo aqui, mova lá também com eles. Ô querido, se você pudesse ver as profecias que eu tenho registradas, de crianças que dão,
Elas dando profecias na sala. E não é profecia somente assim, Jesus te ama. Não é só isso não, irmão. Profecias fortes. Tem uma que lá em BH, 7 crianças veio para frente. E uma disse, o Senhor está dizendo que Ele nos ama. O Senhor está dizendo que não esqueceu, Ele não se esqueceu de nós. Que Ele nos deu uma casa. Aí cada criança dizia uma frase. Quando colocou aqui, foi uma profecia perfeita. Ele nos deu uma casa e não estamos agradecendo. Ele disse, o Senhor está dizendo, eu tenho muitas coisas para vocês, mas vocês não estão passando tempo comigo. 7 crianças, cada uma dizia uma oração. E quando uniu, uma profecia perfeita. Nem elas sabiam que estava profetizando. Quando eu olhei para as professoras chorando, eu disse, Deus está falando? Elas assim, então eu como profeta, eu tenho que dizer alguma coisa ou não? Assim diz o Senhor. Deus pode usar elas, da mesma forma que Deus usou Samuel, usou a Davi. Deus pode usar nossas crianças. Não queira ser você um Eli. Não queira ser você um Pedro da vida. Que está impedindo das crianças chegarem até o Senhor. Elas não têm que conhecer somente historinhas da Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? Elas têm que conhecer o poder de Deus que está na palavra de Deus. E elas vão conhecer quando eu e você somos referenciais para eles. Aleluia. Aleluia. Aquele declara o nome de Jesus. Pode ser?